Olá! Ele é gestor, consultor, autor, palestrante, atua há mais de 23 anos nas áreas administrativas de vendas diretas. Este ano lançou um projeto Discutindo a Felicidade, que tem o objetivo de ajudar o maior número de pessoas, né, a serem mais felizes. Ele é o mentor da felicidade, Maurício Patrocínio. Obrigado, Maurício, pela sua presença aqui no programa. Obrigado Conexão. Obrigado você pelo convite, Rodrigo. Um prazer estar aqui, parabéns pelo programa. E assim, né, sua agenda é lotada, né? Eu já tentei várias vezes trazê-lo aqui, pessoal, mas foi difícil, viu? Mas que bom que você está aqui hoje. Muito bom. Eu sou hiperativo, eu acho que a vida, eu ouvi isso outro dia, a vida é muito curta para ser pequena. Mário Sérgio Cortella, um grande mentor também. Ele é ótimo também, filósofo, né? É demais, é uma frase, inclusive não de autoria dele, mas ele divulga bastante. E a verdade é que a gente tem que viver intensamente, mas viver intensamente realizando grandes feitos, né? Então, por isso, infelizmente não consegui das outras vezes, mas estava prometido, estou aqui com você. Que bom, agora eu quero saber essa felicidade. Primeira pergunta, o que é o Discutindo a Felicidade? Discutindo a Felicidade foi uma materialização do meu propósito de vida. Eu, quando era pequeno, eu devia ter 8 a 10 anos de idade, eu andava com os meus pais, com a minha mãe pela cidade, indo para o colégio ou viajando e etc. E eu via as pessoas emburradas. Naquele tempo era assim, hoje não é. Só que não, né? Mais do que nunca, né? A crise, o trânsito, e naquela época a crise era muito complicada, 80% de inflação e etc. Olha eu entregando a minha idade aqui. O trânsito, os problemas, a pressão que a gente tinha e tem. E eu olhava aquilo e eu falava, puxa, mas por que as pessoas não são felizes? Eu fazia essa pergunta. Ao longo do tempo, eu fui vivendo a vida até que eu cheguei num determinado momento da minha vida, há 12 anos atrás, eu falei, a minha vida não pode ser única e exclusivamente trabalho. Eu sempre trabalhei muito, sempre fui apaixonado pelo meu trabalho, mas eu falei, eu preciso deixar um legado. E comecei a pensar no meu propósito de vida. Identifiquei que meu propósito de vida era ajudar o maior número de pessoas a serem mais felizes. Naquele momento comecei a escrever um livro. E esse livro eu escrevi, tinha um outro título, e escrevia, parava. Depois fui gravando áudios, porque eu já não conseguia escrever, então eu fui gravando áudios. Aí vieram as mídias sociais, comecei a publicar e vi que eu podia realmente impactar a vida das pessoas. Eu podia colocar o meu propósito no ar. E recentemente, inclusive esse ano foi o ano da tomada da decisão, eu materializei isso com o nome Discutindo a Felicidade. É um projeto que atua nas mídias sociais, palestras, estou lançando um livro agora em setembro desse ano, que justamente tem como objetivo, e até o nome Mentor da Felicidade tem esse foco, que é estimular, incentivar as pessoas, aconselhar, ajudar com que as pessoas comecem a refletir sobre a sua felicidade de uma forma mais essencial, né, do que comumente as pessoas o fazem. Você acha que o objetivo mesmo desse projeto é fazer com que as pessoas também repensem na vida como você fez, repensem nessa questão do trabalho, né, que não é somente trabalho? Olha, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, e levo essa, que não acho que é peso, mas é a responsabilidade em si. A gente tem que tomar cuidado porque a gente acha que a felicidade está na mudança. A felicidade não está na mudança, a felicidade está numa mudança essencial, numa mudança bem fundamentada, né? Eu fiz um movimento esse ano, que foi um movimento bastante corajoso, mas não pouco pensado, né? Foi um processo de decisão muito importante. Eu era presidente de uma empresa, que eu atuava já há 8 anos, atuo há mais de 23 anos em vendas diretas, no mercado de vendas diretas, e em um determinado momento eu tomei a decisão de fazer essa virada, de colocar foco no meu propósito, mas foi algo muito pensado. A gente tem que tomar cuidado porque uma decisão impensada, imatura, e geralmente uma decisão, quanto mais emoção você tiver numa decisão, no processo de tomada da decisão de vida, menos madura ela é. Eu acho que você tem que... A decisão ela é fundamental na nossa felicidade, né? Mas, enfim, eu acho que foi sim um exemplo, né, essa mudança de vida, mas não é necessariamente a mudança. Às vezes a gente não precisa mudar, a gente precisa simplesmente melhorar. Em outros momentos a gente precisa mudar, mas a gente precisa saber qual o caminho que a gente quer seguir. E assim, você fala de um tema que é um tema, né, felicidade, acho que é um tema que todo mundo, né,
comenta? Comenta em casa, comenta com os amigos, na família, com a esposa, né, com o namorado e tudo mais. Como você acha que as pessoas têm recebido isso? Qual que é o feedback que você tem tido a partir de quando você iniciou esse projeto? A descrição do meu site e da página do Facebook é justamente essa. Não tem nada mais prazeroso, né, do que você estar junto com amigos, com a família, com pessoas queridas, discutindo a felicidade. A gente faz isso o tempo inteiro, né? O problema, às vezes, é como a gente faz. Às vezes a gente discute a felicidade olhando para a infelicidade alheia, julgando o outro e não discutindo a essência daquilo. Então, a receptividade tem sido absurda. O projeto começou recentemente, foi em abril, maio desse ano que realmente ele começou e vem acelerando. No Facebook a gente já tem quase 10 mil pessoas que curtiram a página, temos feito eventos, estamos fazendo eventos nas empresas, a receptividade tem sido muito, muito boa. E o resultado, o bacana é o feedback das pessoas quando eu chego de um evento, eu vejo as mensagens inbox, eu participo de tudo, né? Eu tenho parceiros que ajudam, mas eu sempre estou ali lendo, vendo, observando, e as pessoas dando depoimentos de que, puxa, que legal que você falou aquilo, me fez pensar. Esse é o objetivo, fazer a pessoa pensar. Então você acaba, né, se realizando também a partir do feedback dessas pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Hoje eu sou muito mais feliz do que ontem. Não que eu não fosse feliz ontem, né? E ainda não tão feliz como amanhã. Eu gostaria de ser e vou buscar. Justamente porque eu acredito, e a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas eu acredito que o primeiro passo em relação à felicidade é você identificar o teu propósito de vida. É imaginar o porquê que a gente existe. Eu identifiquei o meu propósito de vida, que é ajudar o maior número de pessoas a viverem melhor, a viverem uma vida mais feliz. Então, sempre que eu vejo que isso está tendo um impacto, isso me traz uma felicidade essencial, né? Quase de alma, sem falar de espiritualidade aqui, mas quase de alma. Maurício, então já que você falou que gosta de participar, né, e contribuir com as pessoas, a gente recebeu uma pergunta da Ana Cláudia, ela é de Imperatriz, lá no Maranhão, longe, hein? Né, e ela perguntou assim: Maurício, como ser feliz em meio a uma doença terminal? É possível? Excelente pergunta. Eu sou, e eu falo isso sem pretensão, né, mas com uma visão realista do que eu identifico de bom em mim e que eu quero manter. Eu sou uma pessoa extremamente positiva em absolutamente todas as situações. A gente nunca pode se entregar. Primeiro de tudo, e aqui aí vai aos médicos responderem e eu não entro, obviamente, nesse âmbito. Mas, independente da questão da doença em si, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa cabeça e viver aquilo que está às nossas mãos. Quantas histórias nós já ouvimos falar da pessoa que tinha 6 meses de vida e que, de repente, ela mudou completamente a vida dela e ela procurou fazer com que aquilo que restasse fosse efetivo, fosse relevante. Se para mim dissessem hoje, olha, você tem 6 meses de vida, talvez alguns falariam, bom, eu vou curtir adoidado, carpe diem, vamos destruir tudo, porque já que eu vou, né? Sem a questão da espiritualidade, porque muitas vezes a espiritualidade ela nos restringe de alguns exageros, mas pensando numa questão essencial, eu falaria como é que eu faço com que nesses 6 meses eu seja efetivamente importante para o mundo. E eu utilizaria cada minuto daqueles 6 meses para fazer tudo aquilo que eu achava que me faltava fazer, para que eu pudesse partir em paz e deixar um legado importante. A morte é a única certeza que a gente tem. Não tem como fugir. E às vezes a gente tem muito medo de morrer, mas a gente não tem medo de não viver. E eu acho que esse é o maior problema. A gente tem que ter medo de não viver. Não importa quanto. Eu posso estar numa doença terminal que me dê 1 ano, que me dê 6 meses. Mas eu posso atravessar a Paulista aqui agora e posso ser atropelado. Isso também é uma doença terminal. A falta de cuidado é uma doença terminal. Então é possível, obviamente é possível ser feliz, porque senão você se entrega e aqueles 6 meses vão virar 2 meses, e vão. Agora, se você realmente faz com que seja relevante, talvez aqueles 6 meses vão virar 1 ano, vão virar 2 anos, vão virar 10 anos. Eu tenho casos muito próximos que tiveram doenças como câncer, que é uma palavra que a gente ouve câncer e pensa que a pessoa já morreu.
Pelo contrário, cada vez mais a ciência tem buscado cura para o câncer e a questão da espiritualidade ou da positividade ou da própria felicidade, ela ajuda com que as pessoas se desenvolvam, respondam aos tratamentos de uma maneira absolutamente forte. Eu tive um caso muito próximo de um parente muito querido que tinha câncer e nós resolvemos, a família resolveu não contar para ele. Ele viveu 12 anos. O que será que teria acontecido se a gente tivesse comunicado para ele? Porque era uma situação, era uma enfermidade que não tinha cura, que não tinha, era muito difícil, até na idade avançada. Essa pessoa é meu avô, que eu amo muito, e ele está certamente ouvindo aqui com a gente. E a gente resolveu não falar para ele. Ele continuou vivendo a vida, ele deu muitas gargalhadas, muitos sorrisos, conheceu os netos que talvez ele não teria conhecido. Agora, nem sempre a gente tem que ocultar, porque no caso dele foi muito específico, ele fez o tratamento até sem saber, não que essa seja a solução, mas a gente assumir controle do nosso pensamento, da nossa forma de ser. Né? E falar, se me resta 6 meses, eu não tenho controle sobre aquilo, então eu vou fazer o que eu tenho controle, é fazer com que esses 6 meses sejam os mais espetaculares da minha vida. Então, qual o nome da... Ana do Maranhão, que legal que você está aí. Ana, é sim possível. Depende de você olhar e fazer melhor aquilo que você pode fazer com esse tempo. A pessoa que está, o motivo da pergunta que você está fazendo é fazer com que seja realmente relevante. Bom, isso você também atua dando palestras, né, e realmente discutindo sobre a felicidade. Você acha que existe dúvida, muitas dúvidas surgem nessas palestras, aí, nesses encontros, sobre o que é ser feliz? Sem sombra de dúvida. Existe uma incerteza do que é a felicidade, até pela falta de pensamento, às vezes pela falta de tempo que a gente tem para pensar. Eu costumo falar que uma das coisas fundamentais na vida é você se permitir o ócio produtivo. Né? A gente está sempre no Facebook, a gente está sempre no WhatsApp, na internet, ou quando não, a gente está fazendo alguma coisa e etc., sem contar o trabalho, que a gente precisa trabalhar, né? Para realizar os nossos sonhos, para sobreviver e não ter nenhuma necessidade que atinja contra a nossa felicidade, mas a gente não para pensar um pouco na vida. A gente tinha que parar um pouco e refletir sobre a vida. Tem que ter momentos na nossa semana, no nosso dia, que a gente para com nós mesmos e pensar, será que eu sou feliz? Né? O que será que é felicidade para mim? Né? E o conceito de felicidade é um negócio que tem N definições, né? Existem inclusive muitas pesquisas científicas que contribuem para esse pensamento. Eu defino felicidade de uma forma bastante abrangente. Primeiro, felicidade não é a ausência de tristeza. Né? O antônimo de felicidade é infelicidade. Então, uma coisa é você estar triste, outra coisa é você estar infeliz. Felicidade não é alegria. Então eu posso ter uma vida feliz na qual eu tenho momentos de felicidade e momentos de tristeza, onde eu tenho vitórias e decepções e derrotas. Né? Mas, sobretudo, um dos primeiros grandes objetivos é as pessoas pensarem na felicidade. Eu não tenho a pretensão de vir e afirmar o que é felicidade. Por isso que o projeto chama Discutindo a Felicidade. Não o segredo da felicidade, não a fórmula mágica da felicidade, até porque eu não gosto de fórmula mágica. A mágica por si só, para quem é mágico sabe, a mágica é uma distração. Enquanto eu estou trazendo o teu foco para cá, eu estou fazendo alguma coisa que você não percebe e eu faço com que pareça mágico. Né? Existem momentos na vida que a gente tem que usar um pouco da mágica, né? Mas não existe uma questão mágica, existe uma questão essencial, existe um desenvolvimento pessoal para que você possa então encontrar essa felicidade. É isso aí. A Juliana Duarte também, ela é de Bebedouro de São Paulo, né? Interior do estado de São Paulo. Não consigo ser feliz quando estou sozinha. Preciso sempre de alguém por perto ou estar namorando. Como mudar isto? Ou é comum? É 100% comum. Até porque eu sempre fui muito assim, né? E a minha mãe, minha sábia mãe, ela uma vez falou para mim: Maurício, você tem que se bastar para a sua felicidade. É difícil, né? Mas essa frase dela fez um impacto para mim absurdo. Primeiro de tudo, você não pode depender de ninguém. A sua felicidade não pode depender de ninguém ou de alguma coisa. A sua felicidade está com você, essencialmente com você. A partir do momento que você está bem,
você pode estar bem com alguém. Esse alguém que merecer, ele vai usufruir da tua felicidade e contribuir para a tua felicidade, e você vai contribuir para a felicidade dela, né? Agora, sobretudo a questão do amor, né? Quando fala de namorar e etc., quantas pessoas, quantos solteiros, aliás, amor aqui é uma coisa que, relacionamento é uma coisa que eu adoro debater, porque existe essa carência das pessoas e de que querem estar com alguém a qualquer custo. Isso é um perigo, porque delega para o outro uma felicidade, né? Quando, na verdade, você não dá ao outro aquilo que você não tem. Então, primeiro de tudo, você tem que aprender a se amar, né? Você tem que se olhar no espelho, e às vezes a gente fica sem se olhar no espelho, a gente não consegue se encarar. Então você tem que se olhar no espelho e ver tudo aquilo que você tem de bom e falar para você o que você tem de bom. E também com humildade, né, olhar tudo aquilo que você tem que melhorar, sem que aquele teu diabinho autossabotador fique ali te culpando, tá vendo? Olha como é, tem que calar esse eu sabotador, né? Mas ver os pontos que você tem a melhorar, as oportunidades de melhora e melhorar. Agora, estar feliz sozinho é uma coisa que, desculpe, mas se você não aprender a estar feliz sozinho, dificilmente você vai conseguir ser realmente feliz. No entanto, com cuidado. Existe uma frase de Aristóteles, e que também ouvi de São Tomás de Aquino, que é a virtude está no meio termo, né? A gente nem pode depender de alguém para ser feliz, e tampouco a gente pode não ter que estar com alguém, ou simplesmente não precisar de ninguém para ser feliz. Eu acho que existe um meio termo. Existem pessoas que realmente vão participar da tua vida, e aí depois eu quero falar um pouco sobre o serendipity, né, que tem muito a ver com isso. Existem pessoas que vão agregar muito na tua vida, pessoas que pensam igual você, semelhanças atraem, as diferenças somam. Então essas pessoas são impulsionadoras à felicidade. Agora, se você depende de alguém, você vai pegar a primeira pessoa que estiver do teu lado, não vai escolher com sabedoria essas pessoas, e às vezes elas vão trazer muito mais tristeza do que felicidade. Então esteja bem com você, se ame, para que você possa estar bem com alguém. E também acaba que a pessoa fica repetindo, né? Fica repetindo o erro com outras pessoas, né? Sem sombra de dúvida. A questão de casar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, eu não gosto de julgar, não julgo, né? Mas eu penso, sem afirmar, quanto que daqueles tantos casamentos foram por impulso, né? Eu acho que tudo tem um porquê. Primeiro você tem que se amar. Depois que você se ama, você tem que estar com a atitude certa para poder encontrar a pessoa certa. E a partir dali, aí depois eu posso falar da fogueira também, a gente vai entrar no intervalo, já estou vendo aqui a movimentação, mas depois que você encontra alguém, você tem que cuidar da fogueira, quando monta a fogueira, e poder construir aquilo. Mas se você não se atenta à vida, se você não se atenta ao que você quer e o que você não quer, se você não se atenta às coisas que você não abre mão, né? Se você não se atenta para que a pessoa certa esteja do teu lado e eventualmente sai buscando desesperadamente, porque existe essa busca desenfreada pela felicidade, mas na verdade não é a felicidade, é a euforia, é o prazer, a busca do prazer, né? Você acaba, a primeira pessoa que aparece vai, casa separa, como dizia o Jô Soares, né, nos tempos dos programas de comédia, não casa, né? Ele fazia, lembra do padreco que ele fazia? Então, efetivamente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é tudo uma consequência, né? Um relacionamento ele tem que ser uma consequência de algo, e aí tem que ser cuidado. O casamento tem que ser uma consequência de algo, né? Antes só do que mal acompanhado. Não é isso que diz o velho ditado? Exatamente. Não sei, né? Porque ainda não estou experimentando isso. Mas eu queria saber, antes dos comerciais, na sua opinião, o que é ser feliz? Ser feliz. A felicidade, ela é algo dinâmico, né? O que me fazia feliz ontem, muito provavelmente não é o que me faz feliz hoje, e talvez não, o que não me fará feliz amanhã. A felicidade é algo pessoal. O que me faz feliz provavelmente não é o que te faz feliz, e vice-versa. A felicidade, ela é uma abundância de momentos alegres versus momentos tristes e desafios, porque existirão esses momentos. Eu acho que a felicidade é algo mais essencial. A felicidade é quando você vê, por exemplo, lá no teu último suspiro, você olha para trás e fala, puxa, eu cumpri o meu propósito, eu vivi uma vida feliz, eu realizei grandes coisas, eu vivi grandes coisas, né? Felicidade é, quem sabe, um dia você ter a oportunidade de estar no teu velório e ouvir pessoas falando coisas boas de você. E isso é até meio mórbido, mas é uma verdade. O que você quer que as pessoas falem no teu velório?
É isso aí, hein? Quero só ver o que vão falar de mim, hein, Maurício? Nosso papo tá super legal aqui com o Maurício Patrocínio. A gente vai para um breve intervalo e volta já.